E as investigações seguem acontecendo com um trio de delegados que foi designado de forma especial, dentre eles o Sidney Tenório, que é jornalista, inclusive até poucos anos trabalhava em sites em Maceió, no TNH1, no Alagoas 24 Horas, enfim. E o Sidney concedeu entrevista na última semana dizendo que as investigações estavam acontecendo e que estava colhendo depoimentos de testemunhas. E nesses depoimentos já começou a polícia detectar atos de contradições do que os militares falaram, né, e do que as testemunhas estavam falando. Eis que ontem surgiu um fato novo e muda praticamente aí todo o contexto da investigação, de acordo com as informações que nós apuramos, inclusive de ontem para hoje, inclusive agora há pouco de manhã, o telefone com uma pessoa ligada à defesa da família. É que o delegado, aliás, o advogado Leonardo de Moraes, que é criminalista, é presidente, inclusive, da Associação dos Criminalistas de Alagoas, doutor Leonardo Moraes, teve acesso a um vídeo exclusivo, já divulgou esse vídeo, inclusive já está constando em anexo na investigação policial, esse vídeo que nós vamos apresentar a partir de agora, onde relata que não houve, pelo menos de acordo com o vídeo e com o que diz o delegado, não houve uma abordagem policial, já houve uma deflagração de tiros. O empresário passa no primeiro retorno da L220, que é o retorno que dá acesso ao quartel do 3º Batalhão, tem aqueles cones que é exclusivamente para a polícia, passa daquele retorno e entra no retorno da frente, inclusive para poder voltar e pegar o trevo da folhinha, praticamente ali. O que é que acontece? Os militares com a viatura, de acordo com o vídeo, a viatura passa pelo retorno do 3º Batalhão e fica parada aguardando o carro do empresário. E aí, quando o empresário se aproxima com o carro, houve as deflagrações dos tiros, de acordo com o que nós estamos acompanhando nesse momento no vídeo aqui no NN Play. A gente agradece, inclusive, a disponibilização desse vídeo para nossa reportagem. E a partir de agora nós vamos ouvir o advogado criminalista, doutor Leonardo Moraes, que é um dos advogados da família do Marcelo e é presidente também da Associação dos Advogados Criminalistas de Alagoas. Bom dia, doutor Leonardo. Eduardo, bom dia, né? Prazer em fazer parte do seu programa. O que aconteceu, né, no dia 14 representa, né, após a ampliação das investigações, uma mudança, né, no quadro fático que havia se apresentado inicialmente, né? Na madrugada do dia 14, um grupo, né, eram duas viaturas policiais que estavam nesta ocorrência, haviam acusado Marcelo, que é a vítima, né, de cruzar com eles em frente ao Hospital Chama, né? Estavam os policiais, cada um nas suas viaturas, eram duas viaturas do lado direito da pista. Ele então ultrapassou do lado esquerdo da pista e os policiais acharam que essa ultrapassagem, segundo eles, em excesso de velocidade, que não estava, nós temos vídeo para isso, levou a alguma atitude suspeita do Marcelo. Então, segundo eles foram atrás do Marcelo. E aí, logo à frente, uns 200 metros, 250 metros mais ou menos, tem um retorno para a esquerda. O Marcelo então deu a sinaleira, né? Entrou então no retorno para a esquerda, só que antes havia um outro retorno. O que os policiais fizeram? Eles pegaram o retorno antes, o Marcelo pegou o retorno depois, e assim que ele girou o retorno, houve um encontro de frente entre a viatura dos policiais que se encontrava na contramão agora neste momento e o carro do Marcelo. E o Marcelo, ele conseguiu então desviar de um desses carros, isso bem lentamente, conforme os vídeos que foram descobertos pela Polícia Judiciária. Ele desvia de um dos carros e consegue passar um dos carros. Então, quando o veículo já se encontrava na direção oposta, quando o Marcelo dirigiu o carro já de costas, desceu um agente público e efetuou disparos de fuzil, que no uso progressivo da força é o último recurso, e foi atirado contra o veículo do Marcelo, né? Um desses tiros pegaram então as suas costas, conseguiu perfurar 3 órgãos diferentes, e aí foi o que levou então que o menino à morte do Marcelo, né? Houve uma alegação dos policiais de que o Marcelo havia apontado uma arma de fogo, que justificou o disparo feito por um fuzil. O Marcelo não possuía arma de fogo. Nunca teve arma de fogo na vida, muito menos naquele momento. Até a arma que foi apresentada é completamente incompatível, né, com a própria condição, né, do Marcelo enquanto empresário. E aí, logo após o fato acontecer, houve uma demora, uma morosidade
para que o Marcelo fosse conduzido dentro da viatura policial à unidade de emergência. Houve também uma modificação da cena do crime, não houve nenhum tipo de contato com a perícia naquele momento, não houve fotografia dos carros na posição em que um fato aconteceu, né? Não haviam câmeras de segurança, câmeras acopladas no peito do policial para demonstrar como a ação aconteceu. Enfim, tudo isso trouxe então elementos novos para que as investigações sejam conduzidas para um outro caminho. Tudo isso é importante, né, para fins de comprovação de que a dinâmica do fato não aconteceu como aquela inicialmente narrada pelos policiais. A expectativa da família, Eduardo, é que tudo transcorra da melhor forma possível daqui para frente, né? Que as investigações revelem o que realmente aconteceu. O nosso trabalho aqui é basicamente acompanhar as investigações e revelar à sociedade de Arapiraca e alagoana de que de fato não houve uma ponte, né, da arma de fogo para os policiais, mas sim, infelizmente, uma ação excessiva, né? É isso que acontece. Família dilacerada, mas confiante de que o resultado das investigações revele que não houve legítima defesa, nem tampouco houve pelo Marcelo porte de arma, né? Um porte legal de arma de fogo com numeração raspada, mas sim um grande excesso e um tiro feito pelas costas e nas costas do Marcelo. Tá bom, meu amigo? Obrigado pela oportunidade. Forte abraço. Bom, agradeço também aí de antemão o doutor Leonardo Moraes, que se colocou à disposição também. Agora há pouco já nos enviava um outro áudio aqui se colocando à disposição no que o NN Play precisar para que sejam esclarecidos os fatos e ele possa trazer mais detalhes posteriormente. Não participou conosco agora nesse exato momento por meio de link ao vivo de Maceió, porque está entrando em uma audiência de instrução nesse exato momento, mas disponibilizou o áudio pra gente, tentando aí esclarecer o que pensa a família, e de acordo com esse vídeo agora que surge, que nós reproduzimos, muda o contexto da investigação. Segundo ele, esse vídeo já está inclusive em posse da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Rocha. Verdade. Bom, é lamentável, né? Tudo que aconteceu. Nós já dissemos aqui numa outra oportunidade, pelo que a gente vem acompanhando, antes mesmo de ver esse vídeo aí, que algo podia ter sido evitado, né, gente? Existem coisas que podem ser evitadas. O fato é que o Marcelo está morto. É um fato irreversível, né? Quer dizer, um dano para a família que ele estava construindo, uma vez que é um jovem casado, era um jovem casado. E também a família da qual fazia parte, pai, mãe, conheço a família, inclusive, família bastante equilibrada, e de repente passar por uma situação como essa é algo terrível, gente. Logo no início a gente já deu para ver, logo que as notícias começaram a surgir, que havia muita controvérsia por parte da alegação dos policiais. Sinceramente, muita controvérsia. Evidentemente que o laudo, toda essa perícia, esses estudos que estão acontecendo, deverá provar, tudo isso deverá provar o que a população já tem conhecimento, pelo menos já tem uma noção da coisa. Mas o que eu quero me empreender nesse momento é o seguinte: eu sei que são casos que não andam acontecendo todo dia, graças a, pelo menos aqui em Arapiraca, né? Em nível de Brasil, a gente sabe que anda acontecendo todo dia. Mas são ações, sinceramente, que eu fico me perguntando. Primeiro, não passa pela minha cabeça que qualquer comandante de polícia autorize os seus comandados a agirem dessa forma. Olha, gente, se vocês estão numa barreira policial, tal, de repente alguém passa, mete tiro. Tiro, não tem essa não, desobedeceu, tiro. Pra que isso, gente? Porque se você tem certeza que dentro desse carro estão bandidos, certeza absoluta, até sem limite, são bandidos. E que ao saírem dali pode provocar miséria e desgraças para a própria sociedade. Mas se não tem certeza, para que disparar? E ainda mais disparar em direção ao motorista, porque, ainda mais com fuzil, né? Conforme foi dito aí. Porque eu sigo aquele pensamento, gente, de que se não tem certeza que realmente trata-se de bandidos que estão no interior desse carro, um perigo para a sociedade, então que deixe o carro ir embora. Qual é o problema? Porque é muito melhor um bandido solto do que um inocente morto. Pelo menos é essa a minha visão. Eu penso dessa forma. Vou repetir. Melhor um bandido solto do que um inocente morto. E a partir do momento em que você
atira em direção a esse carro sem saber, sem ter certeza de quem está lá dentro, evidentemente que o pior pode acontecer. Então, sinceramente, é preciso que isso seja muito bem explicado. Eu acredito que essa perícia que já foi feita, outras mais que devam ser feitas a partir de agora, que esse trabalho seja muito bem feito, que seja muito bem explicado e que quem cometeu esse absurdo pague como tem que ser, dentro da lei, porque certas ações são verdadeiros absurdos e que, se forem repetidas, podem trazer sequelas para famílias, a exemplo do que está trazendo para essas famílias que estão sofrendo bastante nesse momento. Portanto, lamentamos profundamente por uma ação que poderia ter sido evitada e que, sinceramente, não foi baseada, pelo que a gente tem conhecimento, por tudo que já foi dito, por essas imagens que foram mostradas agora aqui no nosso NN Play. Tudo fica claro de que foi uma ação desnecessária e absurda que resultou na morte de um cidadão. Isso é grave demais.